Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoa, Pai, nossa dívida, assim como nós perdoamos o nosso devedor. Não deixeis cair em tentação, mas livra, Pai, nós do mal, porque teu reino e poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, meninas, bom dia, meninos. Mais um dia na presença do Senhor, agradecendo Ele, né? Ele é tremendo, Ele é fiel. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Glória a Deus. A palavra de hoje é aqui em 1 Reis 17. 17. Toma água aqui que eu já tô com a garganta seca. Garganta seca logo cedo. Elias bendiz, Elias pede Elias pede conta Acabe. Então Elias, pois te habita dos moradores da Gileade, disse a Acabe: vive ao Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias é sustentado pelo corvo, pois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para Oriente, e o esconde, te ajudo junto ao ribeiro de Oriente que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Glória a Deus. Pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro do Oriente, que está diante do Jordão, e o corvo lhe trazia pão e carne pela manhã, como também o pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Glória a Deus. Sustentou quem passando os dias, ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Nossa. A viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor. Já 3 vezes, né? Veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que há em Sidom, e habita ali, eis que eu ordeno ali. Não, peraí. Para Serepta. Serepta é uma cidade, né? Serepta, para que o Sidom e habite ali. Eis que eu ordeno ali uma mulher viúva que ter sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. A
apanhando lenha. Quem não sabe a palavra lenha é, é madeira. É madeira. Quando o vento dá na natureza, cai as madeiras. Uns falam graveto, outros falam. É madeira. Os pau, né? Cai da árvore, daquela árvore que foi derribada com o vento, o tempo, né? Ela envelheceu, caiu, né? Ela apodreceu assim, a raiz e caiu a árvore. As pessoas aproveitam para fazer o quê? Lenha. Essa palavra lenha, para quem não conhece, os jovens, as crianças não sabem o que é lenha, né? É madeira, quando um junta madeira, né? Lenha no cerrado, no mato, é a lenha. Para se fazer o quê? A fornalha, uns fala fogão, né? A lenha, para fazer. Quem não tem fogão a gás, outros têm, mas usa na roça, usa fogão a lenha, né? Então, essa palavra lenha, graveto, simboliza, não, graveto simboliza o mesmo, lenha, graveto é o pequeno, né? E a madeira, para o fogo ter a durabilidade, né? Vamos ver, eu parei ali. Ali uma mulher, tá? Viúva que sustentou. Então, me perdi aqui de novo, olha. Eu tenho que marcar, não marquei. Ordenou ali uma mulher viúva que sustente. Então ele levantou e foi a Serepta, chegando lá à porta da cidade, que estava ali uma mulher apanhando lenha. E ela chamou-lhe e disse: Traz-me. Ele chamou e lhe disse. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me um traz-me. Peço ter um vaso, um pouco de água que beba. Eu vou ler novamente. Uma viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traz-me. Peço ter num vaso um pouco de água que beba. Ele pediu uma água, né? Antigamente era uma cabaça, não tinha copo, né? Então ele falou aqui, traz-me um vaso. Cadê o vaso, meu Deus, a palavra vaso? Que beba. Que beba. Atrás que um pouco de água que beba, para que ele bebesse, né? E indo ela a trazê-la, a água, né? Ele a chamou, ele lhe disse: Traze-me agora também um pouco de pão e na tua mão, porém ela traz o pão na tua mão, um pouco de pão, né? Aí ele pediu a água, ela tomou a água, ele falou: Traz-me um pedaço, né? O pão, um pão, né? Traz-me um pouco de pão. Porém, ela disse: Vive, Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha. Ela disse para ele, né? Não tenho, como vive o Senhor, teu Deus. Eu não tenho, né? Eu não tenho bolo, não tenho senão somente um punhado de farinha. Numa panela, numa panela, e um pouco de azeite. Glória a Deus, né? Glória a Deus por ela ter, né? Farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Quantas pessoas tá nessa situação, né? Que não é, eu vejo assim que não é das piores situações, parece que é, mas quando tem Deus, esse pouco se torna muito, né?
Porém, ele disse, vive o Senhor, então, vamos ver aqui, um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite, glória a Deus. Numa botija e uma botija. E veio aqui e pane 2 gravetos. Que ela veio, né, tinha ido lá, apanhei 2 gravetos, que simboliza a madeira que queima, né? Graveto é menos, é uma madeira mais fina, né? É um pedaço não é do tronco, mas sim é galho da árvore mais fino. E você que joga fora, quebrou, jogou fora, secou, simboliza graveto. Numa botija veio aqui, tá, ganhei 2. E vim aqui, apanhei 2 gravetos. E vou para lá. Vou prepará-lo para mim e para os meus filhos, para o meu filho, que eu comamos e morramos. Ela não tinha nada, né? O que ela tinha era o azeite e a farinha. E ela ia preparar, procurar os gravetos, né? Pegar os gravetos e ia preparar esse bolo para ela e o filho. Preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Na mente dela, como? O que eu tenho, só isso. E ainda eu vou preparar né? Na mente, acho que veio nela, né? Mas eu vou preparar ainda um bolo, né? Pra Elias, né? Elias, o nome é? Acho que é Elias. Oh, mas já me esqueci. É Elias mesmo. Aqui tá ali, escrito aqui Elias. Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém fazer, ele falou para ela, né? Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém que fazem. Vai lá e faz conforme a palavra que eu estou falando, né? Ele primeiro para mim, ele falou, primeiro para mim, vai lá e faz conforme eu estou falando. Faz primeiro para mim, glória a Deus, aleluia. Um bolo pequeno e traz trazem, meu Senhor, aqui, depois fará para ti e para eu e o teu filho. Faz primeiro para ele um bolo pequeno e depois faz para ela e para o filho dela. É como se ele dividisse aquela massa, né? A massa e o azeite, porque ele pediu pequeno, ele não pediu, falou, não precisava dele falar do tamanho, né? Porque o que ela tinha dava para fazer um bolo. Mas ele entendeu que tinha que ser para todos ele, né? Que aquele pouco ia se tornar muito, porque ele dividiu como se ela dividisse a massa, né? Não que ela dividiu, precisou dividir, ela fez o bolo inteiro, mas na hora de cozer, como muitos fala, assar, ela fez 2, dividiu para 2 a massa para ela e o filho, para ele, né? Primeiramente para ele e para ela e o filho. Por isso que a palavra do Senhor é multiplicação, né? Tudo que nós temos, do pouco se torna muito, né? E posso, daquilo que eu tenho, eu faço coisas diferentes, algo diferente. Eu faço um banquete com aquilo que eu tenho. Que nem essas maçãs aqui, ó. Essas maçãs aqui, dá para mim fazer o bolo, né? Uma torta de maçã, né? Amanhã eu posso fazer a torta de maçã e trazer ela aqui na mesa, né? Eu posso. Se eu não querer fazer a torta de maçã, eu faço uma geleia de maçã e trago aqui na mesa.
Então Deus é Deus da multiplicação, da transformação. Aquele que parece pouco se torna muito. Por isso que nós não devemos reclamar, nós reclamamos, porque nós somos falhos. Porque aquilo que nós temos, que Deus dá para nós, Ele quer que nós multiplica. Como lá nos talentos lá, que eu não lembro, né? Explicar direitinho, né? Dos talentos. Para um ele deu um talento, para outro, eu não lembro se deu 5. Eu sei que deu, um multiplicou, o outro não. É como uma mãe de uma dona de casa. Às vezes aquilo que ela tem, ela multiplica e serve para toda a família. Todos comem e fica, né? Tudo satisfeito, né? E muitas não conseguem fazer. Acho que só aquilo que precisa de, que nem, no caso, não quer dizer que não é preciso nós comprar. Precisamos de comprar, né? Eu tô querendo dizer todas as coisas que Deus dá para nós, pois pode ter certeza que Ele multiplica. Quantos pratos diferentes dá para fazer com macarrão? Quantos? Você faz no molho, ele faz ele prepara, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, que o senhor é tão bom, que às vezes eu não sei o que. Não, não é que eu não tenho, que eu tenho, mas a gente fala assim, ai, mania, né? Ah, eu não sei o que eu vou fazer, sendo que a gente tem. Pois ali vem uma ideia, Deus dá ideia para nós, e nós faz um prato diferente que ninguém ainda tinha comido aquela comida. Então eu vejo Elias trouxe, né, essa, esse entendimento para ela, né? Deus enviou Elias para isso, para ajudar ela. Mas não só no ajudar de quantia, mas em sabedoria dele, né? Para preparar e fazer aquele bolo, ela fazer, dividir aquele bolo. E essa palavra também serve para quê? Para nós aprender também a dividir o pão, né? Se tem alguém que bate no nosso portão, precisa de um alimento, aquele que nós temos, nem sempre tem que vigiar para quem dá também, porque tem gente que pega para jogar fora, né? Mas se Deus for com a direção de Deus, faça isso, que é benção, porque ele já aconteceu várias vezes na minha vida, de alguém bater na minha porta e eu pedir alimento, ou então pedir um prato de comida e eu dar, e eu vejo a multiplicação do Senhor. Não só no bens material, em alimento, mas sim espiritualmente também. Uma mulher na minha casa veio, minha casa estava para alugar, e ela veio perguntando se eu tinha casa para alugar, pois eu falei que tinha, conversei com ela, e só que pelo tudo aquilo que ela estava falando, não, como que é? Não dava para alugar para ela, né? Então eu falei para ela que ia pensar, mas daí eu já coloquei na mão do Senhor, né? Falei, Deus, se for a tua vontade, que eu venha alugar essa casa, para essa senhora. Se não for, que o Senhor dá condições para ela alugar em outro lugar e para que eu venha e que seja feita a sua vontade. Pois a mulher veio no outro dia e, e ali eu falei para ela que já a resposta já estava, né? E eu sabia também que a resposta já tinha dado para Deus, já tinha dado para ela. Eu falei para ela que não dava, ela não reclamou. Ela falou, tá bom, aceitou, né? Da forma que eu falei. E ela falou, só que eu não tô aguentando, eu não tô aguentando aqui de dor. E Deus, pela misericórdia do Senhor, eu coloquei a mão na coluna dela e ela foi curada. Naquele momento ela começou a rir. Só que na hora eu não entendi por que ela estava rindo, porque ela estava procurando uma casa e ela começou a rir. E aí ela falando que ela foi curada naquele momento que eu fiz a oração pela misericórdia do Senhor. A cura veio na vida aquela jovem, uns 30, 40 anos. Então, eu vejo Elias veio naquela casa da senhora, não só para trazer bênçãos, alimento, mas a paz, a alegria, né, na vida daquela mulher. E vou continuar. Isso foi um testemunho que eu estou dando aqui, porque eu lembrei desse fato que aconteceu na minha vida, na minha casa. Disse, não tema, vou continuar aqui.
a ti para eu e o filho. Porque assim diz o Senhor, teu Deus, de Israel, a farinha da panela não acabará, e azeite da botija não o azeite da botija não fartará, até o dia que o Senhor vem a chuva sobre a terra. E ele foi e fez e sobre a terra, e ela fez e conforme a palavra de Elias. E assim comeu e comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Glória a Deus. Aí eu vou continuar aqui, vou continuar aqui. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, glória a Deus, que ele fará pelos ministério de Elias. Porque estas coisas sustentou que... Aí aqui essa parte eu parei até aqui, né? Aí já vem outra história. Então, a história aqui de Elias. Elias é viúva da Serepta, né? Então, a palavra do Senhor é isso. É o que está escrito aqui, né? É a obediência, porque ela obedeceu o servo do Senhor, né? Ela obedeceu, ela ouviu a ele pedindo, ela tem uma mosca aqui, misericórdia. Então ela obedeceu, né? Se fosse outra, ia ficar murmurando. Por isso que nós não devemos murmurar aquilo que nós temos, independente da quantia que nós temos, pouco ou muito, mas para Deus aquilo que nós temos é o suficiente para nós se alimentar. E Deus, ele dá estratégia, ele dá direção, sabedoria para nós que vem a dona de casa, tanto o pai de família também, né? E no supermercado, às vezes você vai no supermercado com pouco dinheiro e traz a mão cheia de alimento, né? A sacola cheia, por quê? Porque você usou a fé, você está ali buscando no Senhor, com a fé, né? Que a gente tem no Senhor, fala, Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos, me ajuda, que esse alimento dê para 15 dias, o que der para um mês, não importa, o que dá só para hoje, mas que Deus esteja conosco. É isso que nós precisamos, a fé nossa tem que estar no Senhor. Porque Deus é maravilhoso, eu tenho muita testemunho para me dar, assim, parece simples, mas é aquele que Deus fez na minha vida. Fica todos com Deus, eu vou ficando por aqui. Aí aqui em João. Glória a Deus, Pai. É João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seu Filho, em João 8, 36. Se o Filho, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é verdade. Aquilo que nós anda preocupado, mas se você colocou na mão de Deus, verdadeiramente você vai se libertar daquilo que fica te pressionando, né? Verdadeiramente sereis livres. E esse café da manhã eu não fiz por vontade própria, não. Esse café da manhã foi pela misericórdia do Senhor, que eu falei com ele que eu ia fazer, né? Veio no meu coração para me fazer a gratidão que eu tenho pelo meu Senhor. Então, tudo que eu fazer não é para mostrar para o homem aqui na terra, não. O homem vai ver, mas é a vontade do Senhor que está acima de todas as coisas. No nome de Jesus Cristo. Fica todos com Deus, meninas e meninos. Vou orar o Salmo 91. Vou tomar água primeiro. Tá muito calor. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Deus meu, em que confio.
pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te sucederá, a praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos, né, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás os leões e áspide, calcarás o pé do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a sal, porque conhece meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei, cessá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. E quando eu faço café da manhã, né, eu coloco Deus para me ajudar, é ele que me ajuda, né? E como diz, né, tudo que a gente faz é com amor, é gratidão com aquilo que a gente. Quem não gostaria nesse final de ano? Quantas pessoas gostariam de ganhar um presente? Por que não dar um presente para o Senhor? No mínimo que a gente deve dar é, é agradecer, né? O mínimo que nós devemos, que nós pode fazer é agradecer. Por que não? Quantas pessoas faz algo para outros deuses e nós não devemos fazer para o nosso Deus maravilhoso que fez o céu e a terra, que é um Deus que salva, que veio para salvar, para nos salvar? Por que não dar o melhor para o nosso Deus? O meu melhor é isso que eu tenho para dar. A minha vida, a minha família e tudo aquilo que Deus está me dando para mim poder fazer esse vídeo. E que seja a vontade de Deus, como diz aqui lá em ele, que teve a seca, né? Eu não sei se essa palavra vai encaixar lá na frente para mim, só Deus é que sabe. E, e tá tudo na mão de Deus. Eu dependo de Deus, eu não dependo do homem aqui na terra, mas sim de Deus. Deus usa o homem sim para nos ajudar. Mas nós precisamos a cada dia depender do Senhor. Que Ele faz tudo na nossa vida. Ele é tudo. Fica todos na paz, todos com Deus. Apresento o Senhor, o café da manhã para o Senhor, meu Pai. Muito obrigada. Porque senão o Senhor eu não tinha a capacidade nenhuma de fazer esse café da manhã, porque o homem é ilimitado. Ele não, né? O Senhor é que sabe de tudo na nossa vida. Vou ficando por aqui. Que apresenta em nome de Jesus, tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Fique todos na paz, fique todos com Deus. Jesus ama todos nós e eu amo em Cristo Jesus. Eu volto se assim, ó Deus, eu permitir. Tchau, meninas, tchau, meninos. Fique todos na paz. Um domingo, né? Um domingo abençoado, em nome de Jesus. Tchau.